E aí, a partir daí, ele se posiciona no mercado como uma empresa que pratica o ESG. Aí, ele paga o fornecedor dele com 120 dias fora o mês. E aí? Cadê a sustentabilidade? Cadê aquela contribuição? Que não é nem contribuição, porque isso é um absurdo, mas cadê a governança de fazer com que você não extrapole o poder que você tem econômico de comprar alguma coisa de alguém e pagar do jeito que você quiser? Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e o mais querido do Brasil. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram mais uma semana para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Esse é o nosso episódio número 97. E nós estamos trazendo aqui novamente um convidado muito especial, ainda mais que nós estamos no mês das Olimpíadas. Ele é talvez um dos brasileiros com maior expertise de marketing esportivo e de Olimpíadas. E lançou um livro, o livro chamado Transformar o Jogo, o Poder do Marketing no Esporte. Luiz Fernando Coelho esteve aqui conosco no episódio 71, onde nós falamos sobre como ser o protagonista da sua vida em tempos, tão difíceis como o nosso, de tanta ansiedade, de tanto descontrole emocional. E hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre o seu livro, um livro que eu tive a oportunidade de já receber uma cópia, já comecei a ler, estava falando aqui para ele antes de começarmos a gravação de que não consegui ler inteiro, porque é um livro bem extenso, mas é muito, muito profundo, e vocês conseguem utilizar esses conhecimentos também em outros campos da vida, porque tem experiências pessoais dele, histórias muito interessantes, reflexões, vale a pena adquirir. Só para lembrar um pouquinho, ele é bacharel em comunicação social, tem especialização em jornalismo pela Faculdade Estácio, possui MBA em marketing pela PUC do Rio e nessa sua carreira de mais de 4 décadas, onde atuou em grandes empresas como o Banco Nacional, Unibanco Seguros, o Banco Bradesco, ele sempre atuou como líder e executivo da área de marketing. Como uma de suas grandes realizações nessas 4 décadas de carreira, ele participou do comitê organizador das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e ele foi um dos representantes do conselho organizador. Especialista em marketing, atualmente ele é consultor e dá palestras e treinamentos para diversas equipes e empresas. Vamos dar novamente nossas boas-vindas, com muita alegria, muita honra de termos aqui novamente Luiz Fernando Coelho. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo aqui conosco. Michel, é um prazer enorme estar aqui, dessa vez presencialmente, né? Da outra vez fizemos de uma forma virtual por conta de a minha incapacidade de me deslocar, mas é um prazer agora presencialmente estar aqui com você. Acho que a conversa presencial sempre tem um quê diferente, com certeza, para que a gente possa ter uma interação mais bacana e com isso os nossos ouvintes ou espectadores ou, enfim, aqueles que vão curtir um pouco esse podcast possam ter uma visão um pouco mais abrangente do que a gente pensa, do que a gente faz e do que a gente quer compartilhar no final do dia de hoje, por exemplo, né? Legal, nossa, a gente que agradece. Vamos falar hoje, então, do seu livro, o Transformar o Jogo, o Poder do Marketing no Esporte, pela editora EHS. Qual é o contexto desse livro? O contexto é um contexto... Na verdade, ele nunca começou como um livro.
Eu fui convidado em 2018 a fazer textos de marketing para um portal de marketing chamado Promovil. E no início desse ano de 2024, me ligou o Júlio Feijó, que é o empreendedor desse portal, e me disse assim: Luiz, eu estou te ligando porque eu quero te agradecer, porque nós vamos publicar o seu texto de número 120. Aí eu disse assim: ô Júlio, pô, eu sei que todo mundo que vai fazer comunicação porque detesta matemática, mas não sabia que você não sabia nem contar. Como 120? Você está louco? Não, cara, 120. Eu vou te mandar um link para você mesmo contar. E aí eu fui contar e realmente era o texto de número 120. E eu tinha muita gente à minha volta dizendo o seguinte: Luiz, deixa de ser velho e, e entende que hoje em dia a gente precisa ter produtos virtuais, online, no digital. E aí falaram: putz, não é possível que você não tenha nesses 120 artigos, meia dúzia que você possa publicar. Bom, eu trabalhei uma semana debruçado nesses artigos e acabei construindo 3 livros. Porque, Michel, Sim, história e é, conhecimento você tem bastante. Né? E é uma produção de 120 artigos, né? Sim. Então, e foi isso. Aí a gente determinou que esse livro, Transformar o Jogo, fosse o primeiro por conta do período que a gente ia lançar. Então, tem Olimpíadas, teve a Copa da UEFA, teve a Copa América, enfim, um tema de esportes numa época forte, onde você vai ter o maior evento esportivo desse planeta, que são as Olimpíadas de Paris. E essa Olimpíada em especial, ela é extremamente icônica, porque é a primeira depois da pandemia. Sim. Ah, não, teve Tóquio. Teve Tóquio, mas Tóquio não teve público. Sim. E é muito diferente quando tem público e quando não tem público, né? Então é a primeira Olimpíada que novamente assume o protagonismo que ela tem na cidade onde ela vai ser realizada. Os organizadores organizaram de uma forma que os pontos turísticos da cidade vão receber algumas modalidades. Então, ninguém construiu estádio, nada disso. São todas, a maioria são espaços onde já existem aquele charme da cidade, né? Sim. Então, por exemplo, a arena de vôlei de praia é quase que embaixo da Torre Eiffel. Então, é um cenário magnífico, né? Vamos ter, daqui a 2 dias, na próxima sexta-feira, a primeira vez que uma cerimônia de abertura não será feita dentro de um estádio. O desfile será no Rio Sena. Então, assim, coisas muito diferentes, e eu acho que vai ser uma Olimpíada fantástica. Então, a gente escolheu esse período para lançar o livro. Na verdade, não fizemos um lançamento, aquela coisa meia... de livraria. de livraria, não sei o quê, porque o livro não está em livraria, o livro está na internet, tem um link na minha bio, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, e lá você clica e cai direto na página de venda, escolhe o que você quer e a gente manda. Se for o livro físico, a gente manda na sua casa. Se for o livro virtual, você recebe imediatamente, né? Então, esse livro ele tem 27 artigos que falam de formação, falam de educação, falam de racismo, diversidade. Eles falam até de marketing em algum momento, sabe? Porque não dá para falar sobre essa, não dá para falar sobre esporte sem você pensar naquilo que no final do dia esporte que é entretenimento.
E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa mentalidade, essa capacidade, né? Eu vi, por exemplo, a transmissão da final da Copa América entre Argentina e Colômbia, naturalmente torcendo para a Colômbia, né? Mas isso é da vida. Quem não, né? Quem não torceu para a Colômbia? E no meio no intervalo do jogo teve o show da Shakira. Sim. E eu vi que parte da imprensa brasileira começou porque vai demorar mais do que 15 minutos. Pô, o show da Shakira. Pô. Então, sabe aquele ranço do antigo? Cara, o cara que está no estádio, ele quer um espetáculo na frente dele. Sim. E o americano é muito bom nisso, Muito né? bom de nisso. casar. E os caras fizeram um show assim. Não sei se Shakira é bom ou é ruim, não estou avaliando isso. Eu estou avaliando o fato de que o cara que pagou para estar naquele jogo, ter um show daquele jeito é muito bom. Sim, e é um nível alto, né? Altíssimo, de tecnologia, de visual, de tudo. Então, o livro ele trata disso, né? Dessa questão do entretenimento, da formação, de como os patrocinadores, por exemplo, deveriam ter algum tipo de influência, mas não têm, ou se omitem, ou sei lá o que fazem. Os dirigentes, infelizmente, a gente tem mais dirigente torcedor do que dirigente profissional. E quando você começa a torcer, você perde a razão. Enfim, é disso que a gente fala em cada um dos artigos. Eu queria começar com um aqui que eu gostei, até porque eu gosto muito do profissional, que é o Zé Roberto, né? Antes da gente falar dele. Mas só voltar um pouquinho quando você comenta sobre essa questão dos organizadores serem mais torcedores do que pessoas qualificadas para fazer a gestão, né? Eu achei muito interessante essa sua análise crítica, esse seu olhar, né? Eu não tinha tido, da forma como está sendo organizada lá em Paris e aproveitar espaços já existentes e espaços icônicos para que a Olimpíada aconteça. Além, logicamente, de você apresentar, né, ou reapresentar para o mundo diversos pontos turísticos da França e que com certeza vão plantar uma sementinha de vontade depois das pessoas irem para a França, né, e fomentar o turismo, logicamente. Nós temos também, eu acho que o respeito com o dinheiro público de não investir naquilo que não precisa, né? Se a gente voltar aqui na época quando a Olimpíada ocorreu no Brasil, em 2016, eu nada contra o país desejar fazer a sede de uma Olimpíada, eu acho que é importante, e aí o poder público tem o poder de fazer acontecer e investir naquilo que não possui de estrutura. Até aí, normal. O que para mim, né, como cidadão, pagador de impostos e tudo mais, é a falta de planejamento no pós, né? Porque houve um grande investimento, né, para viabilizar a infraestrutura no Rio, mas sem um plano diretor de continuidade de uso daqueles espaços, né? A própria Vila Olímpica hoje eu não sei o que é dela. E foram milhões e milhões e milhões de reais. A mesma coisa da Copa do Mundo, né? Foram construídos estádios, feito várias coisas em alguns estados que nem têm um potencial financeiro futebolístico e hoje estão lá, estádios largados. Então, o que eu fico, né, incomodado com essa falta, não com a realização, que a realização é linda, é um espetáculo, traz investimento, traz emprego, né, traz turismo, mas o depois fica um investimento ali parado, né?
É, você, como uma pessoa com bastante background e conhecimento nessa área, você teve algum contato pós a realização da Olimpíada de 2016 sobre a continuidade, um plano é, de, de organização, de marketing para utilizar esses espaços ou não? Acabou a Olimpíada, o governo fecha a pastinha e. Michel, não conheço um plano nesse sentido. Conheço iniciativas esporádicas que aconteceram. Aconteceu uma, inclusive, há 1 ou 2 semanas atrás, foi uma seletiva de ginástica olímpica que aconteceu numa daquelas arenas construídas lá no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, mas eu não conheço um plano diretor que fizesse com que a ocupação daquela área fosse feita de uma forma que você tivesse sempre alguma coisa acontecendo, né? E olha que tem um complexo que dá oportunidade de você fazer qualquer tipo de esporte, né? Sim. Porque as arenas foram todas projetadas para serem multiuso, então você pode fazer qualquer esporte indoor, você faz ali, judô, handebol, basquete, vôlei, o que você quiser, que você consegue fazer. O complexo Maria Lenk, que é a parte das piscinas, também é a mesma coisa. Mas eu não conheço, não. Realmente não conheço. E que é uma pena, né? E que é uma pena. Então tá aí, né? Deixando aqui gravado para a posteridade, né? Hoje, julho de 2024, a gravação vai ao ar ali na próxima semana, ocorrendo as Olimpíadas de Paris. A gente aí em vésperas aí de eleições municipais em todo o Brasil, que fique aqui, né, o nosso comentário e a nossa sugestão, tantos experts que existem no nosso país para criar esses planos diretores, otimizar o uso dos espaços públicos, gerar renda para as cidades, né? Não é só o respeito ao dinheiro público no investimento inicial, mas gerar rendas. Então, está aqui um grande nome para vocês consultarem. Então, vamos aqui falar do seu artigo do Zé das Medalhas, né? José Roberto Guimarães. Conta um pouquinho dessa história para nós. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Zé Roberto por conta, primeiro, do ser humano que ele é. A última vez que eu assisti uma palestra dele, ele fala que para ser técnico de uma seleção de vôlei feminina, a primeira coisa que ele precisou se debruçar e entender muito é o humor das mulheres. Porque é comum a gente ver, por exemplo, num jogo de vôlei feminino, o time está lá, ganhou 2 sets, vai para o terceiro set para virar, e aí acontece uma coisa qualquer, e aí perde o terceiro, perde o quarto e vai para o tie-break numa situação, às vezes, prejudicada, né? E ele fez essa imersão. Essa imersão, né? E ele realmente tem um jeito de tratar. Porque eu fico com receio de dizer isso, porque o patrulhamento hoje é muito grande, mas na minha cabeça, homens são diferentes de ter a cabeça, ter o jeito diferente de mulher. Não estou dizendo que biologicamente é assim, né? A gente tem alguns relativistas que tentam colocar tudo no mesmo liquidificador, mas o fato é diferente. E não estou fazendo nenhum juízo de valor, que é bom, que é ruim, que é melhor, que é pior, nada disso. E o Zé, ele conseguiu realmente ter um jeito de fazer as coisas muito interessante. E eu admiro muito, principalmente porque o cara tem ele agora tem 4 medalhas olímpicas, porque ele tem a de ouro com o Brasil masculino nas Olimpíadas de Barcelona. Depois ele tem ouro com o feminino em Beijing,
ouro com o feminino em Londres e prata com o feminino em Tóquio. Então são 4 medalhas olímpicas. Difícil de você ter um cara com essa vivência, né? E esse cara, nas horas vagas, que eu digo que é entre um ciclo olímpico e outro, o cara ainda tem um centro de treinamento em Barueri, em que praticamente o time de Barueri, ele monta, ele vai atrás, ele tem lá um centro onde tem um ginásio, tem uma série de instalações onde ele recebe meninas de alguns lugares do Brasil e vai desenvolvendo. E toda vez que ele desenvolve, vem o time que tem maior poder aquisitivo, leva as meninas e ele começa tudo de novo, né? Então, o Zé, para mim, é um guerreiro e, putz, uma das cabeças mais brilhantes que eu conheci no meio esportivo. Você comentou aí, né, sobre a imersão dele, né? E é importante comentar isso porque a gente está falando aqui de liderança, né? Não só o aspecto técnico, que ele é muito bom, ele sabe fazer e sabe traduzir isso para os seus liderados, mas aqui entra uma característica importante, né? Como a gente está falando aqui de treinamento e desenvolvimento humano, de entender as características psicoemocionais dos seus liderados, né? E as pessoas são diferentes entre si, né? Homem e mulher têm uma visão de mundo diferente, têm uma concepção física diferente, têm uma concepção biológica diferente, as pessoas querendo ou não, e devem ser tratados de forma diferente. Assim como entre as mulheres e entre os homens, existem também formas de se lidar com cada um, né? E aí a gente fala da liderança individualizada, né? A liderança servidora, para entender. E quando ele faz essa migração pro vôlei feminino, esse é um exemplo a ser seguido, né? Ele vai mudar de nicho de atuação, apesar de ser vôlei, mas um nicho de atuação diferente, com pessoas diferentes, e ele vai querer entender esse universo para saber dialogar, né? Porque um dos grandes problemas que nós temos é na comunicação, né? É no passar a mensagem e ser entendido. Então ele vai procurar se aprimorar, se desenvolver. E essa é uma dica muito interessante para todos, né? Quando a gente vai mudar de funções, mudar de departamentos, mudar de empresas, a gente precisa entender, né, como se comunicar com o outro, né? E esse investimento que ele fez em procurar entender esse mundo fez o sucesso, né? Somado à competência técnica dele. A comunicação entre as pessoas talvez seja o maior desafio que um líder tem em relação às suas equipes, né? Se você não conhece a reação que você vai causar ao falar, ao agir. Exatamente, fica difícil. Fica muito difícil. E aí, nesse sentido, pegando aqui mais uma história sobre o fair play, né? E a preocupação com a educação, né? Esse artigo que você fez em 2023, em que nós estávamos na época ali de convocação do time do Brasil para a Copa do Catar e um episódio ali envolvendo, né, um jogador brasileiro, Daniel Alves, todo mundo acompanhou, em que ele foi convocado e existia ali uma acusação, né, de estupro. E que hoje a gente já sabe, já foi julgado, já foi condenado, enfim, infelizmente uma situação não só ruim para o Brasil, mas principalmente para ele, né, como pessoa. Mas enfim, há ali naquela época ali, né, 2022, né, uma convocação dele nessas circunstâncias. Alguns ali disseram que não poderiam penalizar o jogador, o profissional, porque ainda estávamos
na áurea ali das alegações, das acusações, então não poderiam se julgar ele antes do julgamento oficial e impedir ele de ir para uma Copa. E outros, né, defendiam que, apesar, né, de estarmos ali nas alegações, teria que se ter um cuidado com a representatividade da imagem, né, Brasil, né, como país até, mais do que a seleção que representava o país, mas com o país, ou seja, um país que levava um jogador que estava passando por um processo desse. Conta um pouquinho dessa sua análise, né, que você faz sobre o fair play, né, e essa regra de ética, conduta, educação no esporte. Michel, esse para mim é talvez um dos pontos principais do livro, porque ele é abordado em alguns artigos, não só nesse. E nesse sentido, eu vou caminhar um pouquinho e trazer para o final da Copa do Catar. Tá? Né? Final da Copa do Catar, a Argentina vence e na hora da premiação, o goleiro argentino é eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo. E faz uma obscenidade. E faz uma obscenidade que eu fico imaginando o que isso representa para o garoto que joga de goleiro argentino, e ele é um ídolo na Argentina. Sim. E fico imaginando como é que ninguém fez nada. Ao contrário, o presidente da FIFA estava presente, o Sheik estava presente. Eu tenho uma foto que o Sheik abre um olho desse tamanho e diz assim, o que está acontecendo aqui? Se sou eu, na hora, o troféu não é mais seu, você não é mais o melhor goleiro da Copa, porque eu não posso assinar embaixo um exemplo dessa natureza. Uhum. E, ao contrário, o que aconteceu? 3 ou 4 meses depois, ele foi eleito o melhor goleiro em atividade daquele ano, pela própria FIFA. Novamente foi reconhecido, né? Novamente reconhecido. E hoje ele jogou a Copa América. Veja, a questão técnica dele não está em jogo. Ao contrário, ele é um excelente goleiro. Só um índice que ele tem na seleção argentina, ele defendeu 50% dos pênaltis que bateram contra a seleção argentina. Só isso. Isso é um baita do número. Né? Mas, e o exemplo? Onde fica? Então, a gente começa a ver uma série de coisas que acontecem nos estádios depois de briga, de uma série de outras coisas e a gente não entende por quê. Né? A gente não entende por quê por causa disso. Outro exemplo é aquele jogador que faz um gol e dá uma voadeira na bandeirinha de escanteio, que às vezes está com a bandeira do seu adversário, do clube adversário. Cara, você tem que ter respeito pelas instituições. Não dá para você ir lá e dar um chute na bandeira do seu adversário. E por isso no livro tem um outro artigo que chama-se Adversário, exatamente isso, em que para mim é um dos que eu mais apreciei ter escrito, porque ele se baseia num filme, na verdade não é num filme, mas numa trilogia, se não me engano, do Comitê Olímpico Internacional, que fala sobre o que significa o adversário. A gente acha que o adversário é inimigo, que a gente tem que matar o adversário, e a gente não lembra que se não houver um adversário, não há um vencedor. Perfeito. Então, o adversário tem um papel fundamental no esporte. Uhum. Porque é a partir do que você consegue contra os seus adversários que você consegue ter sucesso ou não. Uhum.
E se desafiar, né? E se desafiar. E se desenvolver. E se desenvolver. Então, o que acontece aqui no nosso país? No nosso país, vamos fazer uma liga de futebol, já tem 2. Por que tem 2? Porque ninguém chega a um acordo sobre o poder econômico, quem recebe mais do que quem. Dinheiro. E os clubes que têm mais dinheiro querem continuar recebendo mais dinheiro. Se o mesmo clube for campeão todo ano, não tem campeonato no longo prazo. Porque fica chato. Sim. Né? Fica chato. Fica monótono. Não tem adversário. Enquanto isso, você olha para a NBA, por exemplo, quando termina a NBA, aquele clube que ficou na pior colocação é o cara que tem mais chance. A primazia do a draft. Primazia do draft. Para quê? Para que no ano seguinte ele esteja mais forte e haja mais competição. Sim. Porque quanto mais competição, mais emoção, mais a disputa virar um espetáculo, tem mais gente. Sim, concordo. Tem mais dinheiro para todo mundo. É mais inteligente, né? É mais inteligente. Aquela indústria vira alguma coisa que faz sentido. Então, assim, por que os estádios... Não é o caso do Campeonato Brasileiro hoje em dia, mas se você for olhar num passado recente, não tinha público. Sim. Não tinha público. É que hoje as coisas melhoraram muito em termos de... E teve muitos investidores, né, internacionais que vieram, aportaram muito dinheiro, compraram clubes, enfim. Então... e hoje você ainda tem uma coisa assim que parece ser uma ameaça. Eu não sei, eu não tenho nenhum dado firme para afirmar que é uma ameaça. Mas se você olhar hoje, quem são os patrocinadores dos grandes clubes brasileiros são todas casas de aposta. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é. Então, desta maneira, nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma, com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário. Porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo, que abraça e abarca
todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de uma LMS, que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TD começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Para a gente falar um pouquinho do adversário, que eu acho que aí vamos entrar também nesse artigo, eu queria fazer mais uma vez uma analogia aqui, um parênteses para o nosso público sobre a ética, né, profissional, né, que aí vai em todos os lugares. Esse exemplo que você falou do goleiro argentino que fez aquele gesto obsceno com a taça, mostra um desrespeito, né? Isso é um fato, né? Mostra um desrespeito para com não só a entidade FIFA, mas para com os seus adversários, né? E isso, o mundo de hoje, né, esse desrespeito, esse individualismo, esse egocentrismo, o outro inimigo, isso está dilacerando as relações sociais e as relações humanas. A gente tem uma máxima, né? Eu falo isso há muitos anos para as pessoas que trabalham nas minhas equipes, e a gente tem duas pernas. As duas pernas nos ajudam a subir uma escada. Eu faço essa analogia com o resultado e o comportamento. Então, não adianta eu ter só resultado e não ter um comportamento adequado. Eu vou ser um Maquiavel dentro das organizações. Eu vou matar todo mundo, vou ser uma pessoa intragável, e isso não é sustentável para a evolução profissional. Da mesma forma que eu não posso só ter comportamento e não entregar resultado, né? Eu sou uma pessoa boa, ajudo, etc., mas eu não entrego aquilo que eu sou pago para fazer. Então, tem que ter esse equilíbrio. Esse exemplo do jogador argentino é o técnico, né, o hard skill, muito bom, inquestionável, mas não tem o soft skill, não tem a habilidade interrelacional, relacional. Então, isso também danifica, isso teria que ser, de certa forma, coibido, né? E não ser valorizado, porque aí você valoriza esse comportamento. Se a gente começa a exponencializar esse comportamento, como você falou bem, o exemplo para criança. O exemplo para criança é fazer aquele gesto obsceno para o seu adversário, Claro. né? E isso vai para a torcida, isso vai para os pais, e começa a extrapolar, né? E a gente acaba não tendo, né, o que é mais bonito no esporte, que é a superação individual ou coletiva, né, mas a superação do atleta em prol, né, de uma defesa, né, entre aspas, de onde ele nasceu, né? É mais do que isso, é um brio, né, pessoal, mas também o evento da Olimpíada é para unir os países, né? É para unir sobre uma causa comum do esporte, né? Para mostrar que todos somos humanos. E o adversário, isso também vale para o mundo profissional, aquele seu colega da mesma função, que vocês estão, entre aspas, disputando, né, conquistas, promoções, ele também tem que ser respeitado, porque ele que vai te fazer você se superar, né? Você querer fazer o seu melhor, você querer estudar mais, trabalhar mais, apresentar os resultados melhores.
Então, ele tem que ser respeitado. Eu lembro quando o Lyoto Machida ganhou o UFC, o meio pesado, o pai dele estava no corner e o pai dele não comemorou, né? E isso foi algo que repercutiu muito. E aí, na sala de imprensa, perguntaram para o pai do Lyoto Machida, mas você não comemorou? Aí ele falou, olha, eu sou pai, eu fico imaginando o pai daquele atleta, ou ele tomando um nocaute, como é que ele se sentir. Então, eu não comemorei, eu não celebrei. Eu estou feliz pelo meu filho, mas não aquele de pular na grade e xinga o adversário, né? Quando a emoção ela aflora, né? Então, eu acho isso importante a gente dizer, porque o mundo está nos tornando cada vez mais individualistas e cada vez mais separados um do outro. E eu acho que essa mensagem é importante para todos nós, para que a gente possa refletir, né? Porque o outro, essa palavra adversário não é inimigo, né? Não é inimigo mesmo. Ao contrário, o filme do Comitê Olímpico diz, inclusive, essa frase é dita, né? Que a gente tem que glorificar o nosso adversário por ele existir. E é isso. E por conta disso, Michel, dado que esse ambiente aqui de discussão e geração de conteúdo do pensamento de administração de equipes e gestão, por isso que o esporte tem exemplos assim fantásticos em termos de comportamento, em termos de exatamente aquilo que você acabou de dizer. Não adianta você dar resultado se o seu comportamento é péssimo, ou não adianta você ter um comportamento maravilhoso de ser bonzinho se você não dá resultado. Então, o equilíbrio dessas coisas são fundamentais, e é tudo isso que o atleta busca. É a busca incessante pelo equilíbrio. E o que vai acontecer agora nas Olimpíadas? A busca pelo que o atleta tem que ter em fazer o seu melhor naquele momento da competição. Uhum. Por isso que às vezes a gente vê, o cara foi 5º colocado na natação e o cara está vibrando. Por que o cara está vibrando? Porque ele fez o melhor tempo da vida dele. Tem um posicionamento de uma das empresas, eu não vou citar o nome porque eu corro o risco de errar, mas eu tenho quase certeza que é da Deloitte. Eles montaram um posicionamento de marketing para os filmes que eles colocaram no ar nas Olimpíadas, onde eles falam que o que é ser o primeiro? Ser o primeiro, muitas vezes, não é ser o melhor. Ser o primeiro pode ser uma coisa qualquer. Uhum. Né? Ser o melhor é uma outra coisa. Sim. Então, e essa mágica, essa mística que os jogos conseguem trazer, se você se debruçar e entender do que aquilo se trata, né? Me lembro dos filmes que a P&G fez logo se não me engano, os primeiros foram em Londres, que o filme era baseado nas mães dos atletas. Eu não vi esse filme, não. Mas é maravilhoso, porque ele conta a história de atletas do mundo inteiro, de meia dúzia, de 10 ou 12 atletas do mundo inteiro, são 4 ou 5 filmes, aonde vem a história de quando a mãe pegava a criança pelo braço e levava para fazer natação, e depois tinha aquela coisa do torneio da escola, e depois tinha o torneio do estado, e toda aquela coisa, e toda aquela preocupação dos pais, e no caso deles era principalmente das mães, em torcer pelo filho, em vibrar, em sofrer, e quando perdia, como é que era a decepção. Então, o filme era um agradecimento às mães. Então, eu fico muito, muito tocado na hora que eu consigo ver
empresas que conseguem entender aonde elas estão e transformar aquilo numa mensagem positiva para as pessoas, né? Então, no caso da P&G, né, todo o reconhecimento que a gente, e não importa se é atleta ou não, mas a gente tem que ter pela nossa mãe, Claro, né? claro. Porque ela foi um dos nossos faróis a vida inteira, em termos de formação, em termos do que a gente de como a gente proceder. Então, por isso que eu acho que o esporte é fantástico para que você possa desenvolver pessoas nessa nossa área de atuação, de gestão, administração, enfim. Aqui a gente, né, depois vai pensar um pouquinho aí a resiliência para falar da Adria Santos, né, que é a maior medalhista paralímpica brasileira, com 13 medalhas. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a resiliência, você tocou um ponto interessante, que é o fazer memória, né? A gente nas empresas, na nossa vida também, dificilmente a gente faz memória. Eu lembro, quando eu trabalhava no setor automotivo, na GM, o senhor Pedro Manouchian, né, que ainda é vivo, ele foi o vice-presidente de engenharia lá e eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar com ele diretamente como seu assistente técnico. E ele trouxe, né, o home room, que se chamava, que era o conceito da engenharia global para o Brasil, né? Na época, em 2006, a GM queria criar centros de engenharia globais, onde o projeto do carro seria feito em qualquer parte do mundo, validado, e esse carro aí sim seria produzido aonde fosse necessário. Então, o Brasil, ele era o home room de picapes, tá? Por conta da S10, da picapes pequenas, né? Por conta da S10. O Brasil, então, qualquer picape pequena seria desenvolvida, validada pela engenharia brasileira e produzida a nível mundial. Então, essa nova S10 e a nova Blazer foram desenvolvidas nesse sentido. Então, foi uma pessoa que, além de ser técnico, muito técnico, ele tinha muito dos soft skills para navegar nessas estruturas internacionais, estratégico, e trouxe para o Brasil, né, o Centro de Desenvolvimento Global de Engenharia. Muito bem. Quem hoje faz memória dele lá, né? Praticamente ninguém. As pessoas que entraram após ele ter se aposentado nem sabem quem é Pedro Manouchian, né? E foi um ícone da indústria automotiva brasileira, né? Por esse feito, né? Foi a única montadora que teve um centro global de engenharia. Tanto que hoje o Brasil já não é mais centro global de engenharia. Mas ele criou, então, por exemplo, o campo de provas de Cruz Alta, que fez 50 anos recentemente, ele era teve tanto investimento que você conseguia validar carros para qualquer característica de tempo, né, para o mundo, né? E ele que trouxe todos esses investimentos. Então, assim, fazer memória, eu quis fazer esse parênteses, porque nas empresas, né, a gente muitas vezes acaba não valorizando a história pregressa das pessoas que vieram antes de nós. Se hoje nós estamos aqui é porque teve uma história. E algumas dessas pessoas até estão no dia a dia das empresas, né? E a gente acaba, velho, né? Não dá essa valorização. Então, esse ponto que você comentou é interessantíssimo, né? Para a gente fazer memória, é importante fazer memória, né? Para a gente valorizar quem veio antes da gente, né? E que pode nos ajudar muito. Assim como eu digo aqui, pessoal do Comitê Olímpico aí brasileiro, né?
Temos aqui o nosso amigo Luiz, expert em marketing esportivo, em organização de Olimpíada, né? E a gente estava falando aqui um pouquinho antes da entrevista que sequer foi consultado para algumas ações que estão ocorrendo. Então, vamos tentar relembrar, né, as pessoas que realmente têm conteúdo e história que podem nos ajudar. E aí, indo para a resiliência, Adria Santos, né? Medalhista paraolímpica, né? 13 medalhas de atletismo, né? Fala um pouquinho desse artigo. A Adria é uma das... Filha do vento, que É, você a chama. filha do vento, São 3 pessoas que eu homenageei no livro, e só 3. O Zé Roberto, a Adria e o Daniel Dias, que também é um nadador paralímpico. Mas vou falar da Adria, que é uma pessoa que... O Daniel ainda está vivo aí, em termos de lembrança na cabeça de quem mexe com esporte. A Adria é uma atleta cega, que competiu nas Olimpíadas de Atenas, se não me engano, onde ela venceu algumas provas, e é uma pessoa que me ensinou muito. A Adria foi o preconceito o nosso preconceito com as coisas que a gente não conhece é muito grande, né? Então, eu me lembro que eu cheguei em Toronto, para o Parapan de Toronto, antes das Olimpíadas do Rio, de 2016, foi Toronto 2015, se não me engano, e a hostess para patrocinadores e convidados do Comitê Paralímpico era a Adria. Fiquei imaginando assim, mas de quem foi a ideia de trazer uma pessoa cega para ser hostess? Mas tá bom, que seja. E ela é uma pessoa divertidíssima. E ela me ensinou, por exemplo, nós fomos ver um jogo de futebol de 7. Aí ela sentou do meu lado e antes de começar o jogo, ela virou para mim e disse assim: Luiz, eu quero torcer. E eu fiquei olhando assim, mas como é que ela vai torcer se ela não enxerga? E aí ela disse para mim assim, me diz para que lado que o Brasil vai atacar? Aí eu disse, olha, vai começar atacando para a esquerda e depois vai... Enfim, não importa que lado que era, mas o fato é o seguinte, a partir do momento que eu dei essa referência para ela sabia exatamente o que estava acontecendo no campo. E torceu o tempo todo. Em outra oportunidade, eu desço do meu quarto no hotel, está chegando a Adria de fora. E aí eu virei para ela e disse assim, onde você foi? Eu disse assim, eu fui no aquário aqui de Toronto. E eu fiquei, o que ela foi fazer no aquário, né? E aí ela completou rapidamente. E é lindo. E uma terceira oportunidade que me aconteceu e me ensinou muito. Passados 3 meses, estou eu no aeroporto do Rio de Janeiro, sentado, esperando a minha vez de embarcar, não sei o quê. E aí eu olho assim, vem a Adria com a filha dela, que era quem estava acompanhando naquele momento, né? E aí eu fiz aquele sinal de silêncio para a Bárbara, filha dela. Aliás, um beijo na Bárbara, que agora vai ser mãe. Ela entendeu e eu parei na direção que ela estava vindo, eu parei na frente dela e ela não encostou em mim. Ela parou assim, na minha frente, quase que nariz com nariz. E aí eu disse assim, duvido que ela vá saber quem eu sou, porque ela me viu uma vez durante 3 dias. Aí eu tirei o óculos, aí ela passou a mão assim na minha cara, assim, disse assim. Aí virou para mim e disse assim, oi, Luiz, tudo bem com você? Eu disse assim, eu virei para ela e disse assim, ô, André, tu tá me enganando, tu não é cega, tu enxerga, né? E assim, eu fico imaginando se eu tivesse perdido a visão, como seria.
Você sabe quando que ela perdeu a visão? Se foi... Ela é de nascença. Ah, é de Ela é de nascença. nascença. Ela consegue enxergar vultos assim muito, muito pouco com muito Entendi, pouca definição. entendi. E ela fez, por exemplo, ela fez uma aposta com o Johansson, que hoje é um abraço para o Johansson também, que hoje é um vice-presidente do Comitê Paralímpico, de que ele não ganharia 2 medalhas no Parapan. E que se ele ganhasse 2 medalhas no Parapan, ela entraria numa banheira de gelo. E o cara ganhou as 2 Ixi. medalhas. Ela cumpriu a aposta? E aí a gente foi acompanhar ela cumprir a história de entrar na banheira de gelo no Canadá, em Deus o Toronto. livre. Deus me livre. É interessante, os deficientes visuais, a nossa empresa, ela já trabalha com deficientes visuais há mais de 20 anos. A Micropower, ela desenvolveu o primeiro sintetizador de voz Olha, em português. E, inclusive, foi tema de ir lá para o Smithsonian Award da Microsoft, há muitos anos atrás, né? E a gente também fez lá atrás com o Banco Bradesco, né, uma parceria, que o banco é nosso cliente há muitos anos, onde o banco distribuía as licenças, chama Virtual Vision, que é o leitor de telas, para os deficientes visuais acessarem a conta do banco, etc, etc. Então, a gente tem também empregados, né, na nossa companhia, colaboradores deficientes visuais, né? E eles têm realmente uma sensibilidade acima do normal. Porque dentre uma conversa, às vezes eu chego e falo bom dia, e, imagina, no escritório, um monte de gente conversando, eu passo e falo bom dia. Eles reconhecem, oi Michel, ele sabe quem é. Né? Eles têm uma sensibilidade, e isso entra também na resiliência, porque, veja, o fato de não enxergar, que a gente que enxerga entende que seria, vai, entre aspas, o tudo aí para a gente agir, né? O modo para a gente agir, eles não se impossibilitam de fazer nada. Nada. Eu fico impressionado. ela hoje tem um instituto em Joinville Então, que ensina crianças. Braille, essas coisas, não? Não. Ensina crianças atletismo. 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 Nossa, Sejam então, as crianças cegas ou não. Então, é assim, é bonito de ver, é uma É muito bonito. resiliência que a gente não faz ideia. Não. E eles têm essa sensibilidade, essa extrasensorial fantástica, né? Fantástica. A Adri é uma pessoa, eu adorei conhecê-la. Foi muito. E a gente se corresponde até hoje. Até hoje a gente se Ela fala. mora em Joinville? Ela mora em Joinville. Bom, então já fica o convite mora em aqui, se Joinville. você puder convidá-la, o dia que estiver em São Paulo, quiser vir aqui, vai ser um prazer recebê-la por no que não? nosso podcast aqui. A gente tem mais um tópico aqui que eu queria conversar com você sobre o tema, né, do seu artigo, que você escreve assim: para quem o esporte é feito? Né? E aí você tem fala do público, né? Dos espectadores, dos telespectadores, da torcida, enfim, que é, vamos dizer assim, vai o fim último aí do evento, né? E de tudo aquilo que é importante para esse público, né? E fala um pouquinho disso, do marketing, né? E acho que a gente até falou esse exemplo aí da Shakira na Copa América, mas assim, qual é a importância de se preparar, levando em consideração realmente o público, para que você tenha um evento de sucesso? É que a gente esquece. Né? A gente esquece para que a gente está ali. O profissional de marketing, ele precisa entender que
muitas vezes ele está ali, aliás, muitas vezes não, ele está ali por conta do público, ele não está ali por conta dele. Eu me lembro que a minha maior discussão com a minha equipe eu fui durante 10 anos o gestor do projeto, na área de marketing, naturalmente, do projeto BCN Finaz Osasco, com os times de vôlei e basquete aqui na cidade de Osasco. E eu reuni a minha equipe e dizia assim, se eu pegar algum de vocês torcendo durante os confrontos, eu mando vocês embora na hora. E ficava todo mundo, Luiz, por quê? Pelo seguinte, qual é a nossa missão quando a gente está no ginásio e o nosso time vai jogar contra um adversário qualquer? Porque a gente recebe, nesse meio, a gente recebe várias sugestões de quem está de fora, do tipo assim, vamos trancar o portão, não deixar a torcida adversária entrar. Vamos cortar a água do vestiário do adversário. Assim, um monte de sugestões, e eu sempre dizendo o seguinte, o meu problema não é vencer o jogo. Nunca foi. Isso é problema do técnico, da jogadora, do preparador físico, eu não entendo nada nem de vôlei nem de basquete. Então, não é esse o meu problema. O meu problema é garantir que a gente ofereça a quem vem ao ginásio, por mais que a entrada seja gratuita, a gente ofereça a melhor condição possível dentro dessa estrutura que a gente tem aqui para que ele possa assistir a partida confortavelmente. Então, a gente precisa estar atento desde o momento em que entra o primeiro torcedor no ginásio até o momento que sai o último. Porque você não está livre de acontecer alguma coisa. Então, é essa a visão. A gente precisa entender que o cara que... E aí vamos passar para o cara que paga. O cara que paga, por exemplo, jogos de futebol. Eu adoro exemplo de futebol porque o futebol ele é muito profícuo nessa coisa, porque tem muita coisa que precisa melhorar. Então, jogos de futebol. A FIFA manda que os jogos tenham, em média, 60 minutos. Eles têm 90, mas a bola sai, a bola volta, substituindo. Então, que tenham, no mínimo, 60 minutos. Então, eu defendo que o árbitro tenha 2 cronômetros. Ele hoje tem 2 cronômetros que dizem a mesma coisa. Mas eu queria que ele tivesse 2 cronômetros que dissessem coisas diferentes, do tipo assim, um vai marcar os 90 minutos, o outro vai marcar os 60. Enquanto não completar os 60, o jogo não acaba. Por quê? Porque o cara que foi no estádio, ele pagou para aquilo. Ele pagou por aquilo. E não para ver aquele negócio, né? Quando a gente pensa no esporte, no espetáculo, tem que pensar no espetáculo, tem que pensar no público. Então, assim, não importa se eu torço para um time que precisa vencer aquele jogo, e aí começa a fazer cera. Não pode. O torcedor pagou pelos 60 minutos. O cara que comprou o streaming, a TV a cabo, ele pagou por aquilo. A gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Eu sei que você vai dizer assim para mim, Luiz, você é um sonhador, isso é utopia, mas a gente tem que ter o sarrafo lá em cima. Não, mas isso que você está falando, ele vamos dizer assim, se a gente pensar na racionalidade do negócio e na racionalidade das responsabilidades, você está coberto de razão, porque a pessoa do marketing, ele tem que primar pelaquele que está pagando para assistir o evento, né? Para estar naquele evento. Ou, mesmo que não esteja pagando eventos gratuitos, que ele tenha um mínimo de condição ali de assistir o evento com uma qualidade, né? Independente das torcidas, né? Então você está coberto de razão nesse aspecto, né?
E extrapolando, né, também, novamente, para o âmbito empresarial, isso acontece muito, quer dizer, não acontece dessa forma que você pensa, né, dessa forma ética, mas com empresas que acabam posicionando os seus produtos que não são. E aí, por investidores, por, enfim, interesses econômicos, acabam escalando esses produtos simplesmente para depois vender uma startup, mas que não é um produto sustentável, né? Isso acontece demais, hein? Demais, demais, demais. Você Né? está falando de sustentabilidade, Michel. Quantas empresas hoje têm no seu cardápio de marketing a sigla ESG? E você vai ver, o cara tem um projeto de coleta de lixo reciclado, ou um projeto de transformar embalagens que já foram utilizadas, reutilizar. São ótimos os projetos, são ótimos. E aí, a partir daí, ele se posiciona no mercado como uma empresa que pratica o ESG. Aí, ele paga o fornecedor dele com 120 dias fora o mês. E aí? Cadê a sustentabilidade? Cadê aquela contribuição? Que não é nem contribuição, porque isso é um absurdo, Sim. Mas cadê a governança de fazer com que você não extrapole o poder que você tem econômico de comprar alguma coisa de alguém e pagar do jeito que você quiser? Pois é. Tem muitas empresas. E quando pagam, né? Porque tem Bom, muitas que colocam esse prazo e ainda fica, às vezes, 130, 140, você fica cobrando. Aí eu não quero entrar Ah, nesse detalhe, mas é assim, é que outro dia eu participei de um debate sobre ESG e perguntei assim, vem cá, até que ponto a ESG virou uma ISO 2001, onde você tinha todo um processo para dizer que tinha ISO 2001 e aquilo não representava absolutamente nada para o seu cliente, né? Então, é isso aí. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Meu amigo, olha, você acredita? Ficamos aqui, passamos a 1 hora. Não vou fazer as 3 perguntas finais que eu faço para todo convidado, porque, como eu falei, o Luiz já veio aqui, assista lá, procure o episódio 71, tem toda a nossa entrevista com ele, ele responde as 3 perguntas tradicionais do nosso programa, então eu vou deixar esse espaço aqui para você fazer um fechamento, mandar a sua mensagem a todos que nos ouvem aí. Michel, primeiro queria agradecer a você, a equipe que está aqui nos auxiliando a produzir esse podcast. Às vezes a gente esquece, né, que só é viável Por a causa gente... deles aqui, o Rodrigo, exatamente. o Alexandre que estão aí. Senão a gente não conseguiria estar fazendo isso aqui. Então agradecer a eles pela paciência de estar aqui, por tudo que ainda vai acontecer até que o podcast vá para o ar. O Leonardo também, que faz as nossas edições. Enfim. Então isso é importante. Agradecer as pessoas que vão ouvir, ver. Eu fico completamente à disposição para qualquer pergunta que exista, qualquer sugestão. Eu adoro quando vem uma sugestão, uma crítica, porque eu não sou dono da verdade, ao contrário, nem pretendo ser, mas sempre que se estabelece uma interação e um diálogo, é bacana até para o meu crescimento. Claro. Né? Eu digo que depois de ter trabalhado tudo que eu trabalhei a minha vida inteira, o meu propósito hoje é compartilhar o que eu sei, porque no momento em que eu compartilho o que eu sei,
a pessoa que está me ouvindo e me dando feedback, ela está me ajudando a aprender um pouco mais sobre aquele assunto, né? Então, é isso. Eu acho que queria só agradecer. O livro está aí, é um primeiro, daqui a pouco vai ter um segundo no final do ano, mas isso aí é outra história, é outra pegada, aí sim mais voltado para o nosso ambiente de negócio e formação de equipe profissional, enfim. Mas esse livro, Transformar o Jogo, tem muita coisa que, se a gente souber entender, analisar e trazer para o nosso dia a dia, vai fazer alguma diferença para todo mundo. Com certeza. Obrigado. A gente que agradece. Gente, se vocês pegarem o livro, eu recomendo. Eu recebi aqui a minha cópia eletrônica. Vou esperar aí a minha cópia física com autógrafo. Eu também. E nós temos aqui dezenas de artigos, né? O que é legal, como eu faço, né? Uma sugestão. Ao ler um artigo, procurar fazer aquela reflexão e analogia sobre a mensagem daquele artigo em relação à sua aplicabilidade na sua vida, né? Independente do nicho, seja pessoal, seja profissional, seja relacional. Eu acho que os exemplos que nós trouxemos aqui, que nós falamos, né, de resiliência, de empatia e educação, de se colocar no lugar do outro, como o exemplo lá do Zé Roberto, de procurar entender a equipe que ele iria trabalhar para que tenha sucesso. Enfim, a gente consegue pensar as principais mensagens, as principais experiências, refletir e mudar nossas atitudes, nossos comportamentos e nossos resultados no dia a dia. Então, procurem aí o Luiz Fernando Coelho, seja no LinkedIn, seja no Instagram. A gente coloca aqui sempre os links para vocês. E, mais uma vez, muito obrigado por ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano do nosso mercado. Deixa aí o seu review, ligue o sininho. Como sempre, a gente responde a cada um de vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.